nas duas leituras, Paulo, ele se referia, não sei se vocês perceberam, a cada um de nós. Ele não usou o plural. Ele usou a segunda pessoa do singular, ou terceira, que eu não me engano. Mas o que interessa é que ele se referia a cada um de nós. Não eram palavras jogadas a uma multidão. E mesmo que fosse, ela era colocada como se estivesse sendo dita para cada um de nós. E o tema que nós vamos conversar, então, foi escolhido crer em si. Porque, na verdade, tudo que nós vamos conversar está fundamentada no fato de que, se acreditamos em Cristo, se acreditamos em todos os esclarecimentos que a doutrina dos Espíritos nos trouxeram, e, claro, temos Deus como nossa fonte primária de inteligência, de Criador, nós deveríamos crer em nós mesmos, mas não um crer de forma com que nós nos sentíssemos os maiorais, os melhores, né? Os orgulhosos de sua grandiosidade. Não. Aí é que mora a diferença entre o cristão verdadeiro, que é, ou pelo menos se exercita em ser humilde, manso de coração, e entre um ser que ainda não entendeu essa necessidade de seguir os caminhos do Cristo. E aí, quando escuta alguém dizer: você tem que confiar em si mesmo, você tem que ter força em si mesmo, você pode, você consegue, acha que isso é sinônimo de ter que ser o melhor. E o melhor numa visão muito humanista, muito materialista. Porque daí significa ser o melhor nas redes sociais, o melhor como profissional, o melhor, mais inteligente do grupo, o melhor, mais bonito ou bonita do grupo, e assim sucessivamente, numa guerra que muitas vezes se torna cruel no seu próprio interior, porque nós vamos travar essa guerra de querer ser o mais a vida inteira, porque sempre vão haver aqueles que estarão melhores do que nós e aqueles que estarão não tão bem quanto nós. Quem é ligada nessas coisas assim mais materialistas, ou que lê revistas por curiosidade, tem até aqueles paradas, sei lá como é que a gente vai dizer o nome que agora me escapou, mas dos mais ricos, né? Tem o mais rico. Oi? Isso, esses tops assim, né? Aí é o top 10 quem é o maior milionário, mas pode ver que normalmente essa coisa vai rodando, né? Um dia aquele que estava lá em cima, não sei o que, daqui a pouco já está lá embaixo. São guerras, são
um crer em si, mas na verdade não é no que nós somos, é um crer no que eu tenho, no que eu posso, no que eu faço. E por isso nós normalmente deixamos de acreditar em nós mesmos. Porque essa guerra, ela só é travada por quem não entende os caminhos do Cristo, que nos leva ao Pai. Porque quem entende e quer ser o melhor para si mesmo, não se mede por ninguém. Apenas tem a certeza e a convicção de que está dando o seu melhor. Pode não ter sido mais do que alguém tenha feito e pode com certeza ter sido muito mais do que alguém que não fez. Mas isso, o cristão não mede perante os outros. Ele mede por si mesmo. É o que eu posso. E assim ele começa a ter humildade para consigo mesmo, caridade consigo mesmo, entendendo que ainda é ou ainda somos seres em crescimento, mas cada um segundo as suas condições. E nesse trecho, Emmanuel nos diz assim: consciência individual, eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Quer dizer, o conhecimento do bom senso ante a justiça de Deus, que jamais será alterada. Porque Deus é o único justiceiro, será que eu posso dizer assim? Verdadeiro. Porque Ele sabe o que cada um de nós tem em toda a sua história. E Ele nos dá a justiça de podermos sempre, por ser bom e justo, voltarmos para nos melhorarmos. Ele nos dá a oportunidade para sempre podermos ser melhores. Então, só Ele conhece tudo de nós. E através, é claro, dos seus enviados, né? Aí a gente sabe que tem toda uma pleiade, mas a gente está resumindo porque o tempo não é para a gente ficar aqui dando detalhes de tantas coisas, mas sempre lembrar, né? E aí ele continua dizendo assim: não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Mas que êxito é esse? Nem sempre o meu êxito, ou praticamente nunca, o meu êxito será o mesmo êxito
de cada um de vocês. Eu posso ter êxito hoje nas palavras que a espiritualidade me conduziu. Amanhã, se for o Lincoln, ele também terá o êxito dele. Mas é dele, esse hoje é meu. O meu trabalho, eu vou conquistar o êxito dentro do que eu consigo. O outro vai ter o seu êxito dentro daquilo que consegue. Né? É que nem a gente vê uma corrida de crianças com deficiência no andar, ou adultos, seja quem for. Né? Claro, eles vão de repente fazer 100 metros em talvez 1, 2, alguns até em 3 minutos. Né? O homem hoje, dito normal, ele está fazendo abaixo de 10 segundos. Isso significa que o 1 minuto daquele será menos êxito do que os 10 segundos do outro? Jamais. Nós tivemos, por exemplo, um ensinamento muito bonito e que nos traz a refletirmos até sobre a evolução do ser humano, né, como uma das pequenas provas que o mundo nos traz de volta, que a gente às vezes pensa que só está vendo coisa ruim, né? O mundo está perdido, é tanta maldade, tanto isso, mas o mundo nos traz também. Só que nem sempre a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Nós tivemos nas Olimpíadas, não sei se vocês gostam de esporte, eu particularmente gosto muito, era a minha profissão, e os mais jovens, assim, há mais tempo como eu, devem lembrar que no tempo que a gente via qualquer competição, a gente, além de torcer para que o nosso time ganhasse, normalmente a gente dava uma torcidinha contra o outro time. Né? Se fosse um jogo de vôlei, vai errar, né? Todo mundo botando aquela negatividade para o jogador contrário. Né? Vai errar o saque, por exemplo. Se é no futebol, a pessoa ia cobrar o pênalti, em vez da gente mandar energias positivas para o nosso goleiro agarrar, não, a gente mandava energia negativa para o outro jogador para ele errar. As pessoas competiam contra os outros. Todas as competições eram contra o outro. E nós tivemos no skate o maior exemplo de competição por si mesmo. Porque foi chamado bastante atenção até que as skatistas, principalmente, elas se parabenizavam. Ia lá uma, né, estava competindo com aquela para ganhar a medalha, enfim, qual fosse a colocação, e aquela ia, fazia uma volta maravilhosa, a outra sabia que para poder ganhar alguma coisa ia ter que superá-la, mas ainda assim chegava lá, pô, foi ótima a tua volta. E aí ia lá, fazia a sua apresentação, a sua adversária, da mesma forma, ia lá, cumprimentava, dizia, puxa, que bonito isso que tu fez. E aí elas foram questionadas sobre essa harmonia entre atletas rivais em países diferentes. E o que elas responderam? Eu não venho aqui competir contra elas. Eu venho aqui para dar o meu melhor. A minha competição é comigo mesmo. Se
se assim eu conseguir ser melhor do que alguém, que seja. Mas eu luto contra as minhas deficiências e eu me esforço nas minhas qualidades. Vejam que visão. Talvez os mais novos hoje em dia já estejam vindo, né, com esse pensamento e digam assim pra gente: ah, mas é claro, ninguém tem que torcer contra o outro, porque eles estão dando um banho, né, gente? Tem umas turminhas aí que, olha, eles pegam a gente de jeito. Mas aqueles que assim estão mais jovens há mais tempo, como eu acho que sabem do que eu estou falando e que muitas vezes a gente torceu, como diz o pessoal, para alguém quebrar a perna. Ai, aquela jogadora, melhor tomara que dê uma dor de barriga e ela não venha, porque daí o time delas perde. Claro que a gente fazia, porque a gente também não tinha essa noção. A gente não tinha aprendido corretamente esse valor de nós por nós mesmos. Porque o que a gente entendia de confiar em si mesmo estava sempre atrelado a orgulho, vaidade, egoísmo. Aquele lá só pensa nele, só vive no mundo dele. Não reparte nada com ninguém. Por quê? Porque acreditava que tudo tinha que ser só para si. E não é essa a visão. E aí, ele nos diz assim: não descreias de tua força interior. Não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem, lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns em torno de beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a ti mesmo. Olha só. A gente não tem que estar se comparando a ninguém. A gente não precisa querer ser ninguém. Porque se fôssemos para nós sermos igual ao outro, Deus não teria tido tanto trabalho de fazer cada um de nós um ser único. Porque até mesmo quando da necessidade de gêmeos idênticos por fora, eles não são iguais. Podem ter o mesmo rosto, o mesmo tipo de corpo, tudo. Pode botar um do lado do outro e dizer, parece que é um espelho. Mas basta você conviver um pouco, você começa a perceber. Um usa a roupa mais assim, o outro a roupa mais assado, um penteia o cabelo para o lado, o outro para o outro, um tem uma verruguinha ali no ladinho que já diferencia, um tem a voz um pouco mais grave, o outro menos, e assim, um gosta mais de uma coisa, o outro de outra, e mesmo que os dois gostem da mesma coisa, ainda assim terão particularidades, porque Deus não criou cópias, Ele fez cada um de nós um ser único. Eu posso estar
Maureen. E amanhã eu poderei ser Pedro ou Maria, não sei. Mas eu sei que eu serei sempre o mesmo Espírito. Com roupas diferentes para determinadas ocasiões da minha vida. Como aqui a gente faz, né? Ninguém vai num baile de formatura de chinelo de dedo e bermuda, blusinha regata. Se é um baile de gala, vamos todos trajados de acordo. As nossas reencarnações são a mesma coisa. Para cada encarnação, nós estaremos vestidas com a matéria que se fará necessária para aquela experiência. Mas o meu espírito continuará sempre o mesmo, adquirindo e somando as experiências dessas vivências. Então, nós precisamos aprender a valorizar o que nós somos, o que fazemos, o que conseguimos fazer, como fazemos, porém, não esquecendo, não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem. Se ontem eu fiz uma coisa errada, eu não tenho que me afligir, eu tenho que usar a mesma condição para reverter e fazer o bem. Quando a gente ofende alguém, o correto é a gente fazer o quê? É ir e pedir desculpa. Porque a mesma força que nos fez ofender, brigar, chatear alguém com alguma atitude que nós tomamos, nós podemos e temos a mesma força para poder chegar e dizer: eu errei, desculpa. Ah, porque foi uma coisa que me tomou e eu não sei o que aconteceu. Pois bem, tem uma coisa que também pode te tomar e tu pedir desculpa pelo que tu não sabe que tu fez. Nós temos tudo. É que nem aquele desenhinho, né? O anjinho bom, o anjinho mau. Que na verdade o mal, ele não existe, né? Ele só é a ausência do bem. Por isso que não adianta a gente dizer assim: ah, eu não faço muita coisa, não, esse negócio de estar fazendo caridade, de ajudar em sopando, de não sei o quê, não é comigo. Mas também não faço mal a ninguém. Bom, somatório de experiência, zero. Porque ele nem lá, nem cá, quem está ali, vale quanto? Zero. Só que zero, na verdade, nesse sentido, equivale mais a menos um. Porque não fez. E não fazer não soma nada para nós. Nada. Mas fazer por nós. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns, em torno da beneficência. Seja bondoso, saia do lugar comum. Ou melhor, olhe-se no espelho e saia daquele habitual: ah, estou com ruga, ah, meu olho é caído, ah, meu nariz é feio. Vamos sair desse lugar comum.
vamos olhar e vamos ver que como somos belos. Porque somos filhos de Deus. Somos diferentes. Cada um é um ser. Um cabelo assim, um cabelo assado, um nariz maior, um nariz menor, um olho colorido, um olho escuro, um mais alto, outro mais baixinho. Não é feio. Nós somos diferentes e temos que amar as nossas diferenças. Porque, mais uma vez, elas nos tornam únicos. As leis do Criador imutáveis, desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem o clima do auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo e da ignorância. Nós temos que começar a absorver a consciência e a ciência de que nós podemos ter tudo, mas não possuir tudo. Porque já é dito e sabido, né? No caixão não tem gaveta. Então, ninguém possui. A gente tem por esforço, por empréstimo, mas nós não possuímos nada nem ninguém. Já vou encerrar. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende, e essa é a mensagem final, de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores de morte. Tem aquela musiquinha que diz, né? Depende de nós. Não vou cantar porque o cachê não é alto o suficiente, então eu vou ficar por aqui. Mas lembrem-se, tudo é possível para cada um de nós, de acordo exatamente com o tamanho das nossas pernas. E aí eu vou até brincar. Imagina se eu quisesse dar o mesmo passo que o Lincoln dá. Gente, ainda bem que eu sou ginasta, pode ser que até que eu consiga, assim, porque eu tinha bastante flexibilidade, mas do contrário, a perna dele é quase do meu tamanho. Então, por aí vocês tiram, né? Ninguém consegue ser igual e fazer o mesmo traçado do outro. Por isso, comecemos a fazer por nós mesmos. Minha gratidão a todos pelo carinho, pelo momento, e que Deus continue a nos fornecer a sua luz através dos seus enviados e que nós consigamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Obrigada. Que assim seja.